aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz, do componente curricular de redação. E nós vamos dar sequência, então, hoje, ao assunto que a gente já vinha trabalhando aqui, que é a conclusão, tá? Então, na aula anterior, a gente deu uma olhada ali como que era mais ou menos os aspectos que eram cobrados na redação do Enem, que é uma conclusão diferente, como a gente conversou, né? Qualquer outra prova, eles vão pedir para vocês uma conclusão, que é um fechamento de ideias, né? Tu vai fechar as tuas ideias ali e na prova do Enem eles vão pedir para vocês fazer uma intervenção social, que é uma intervenção relacionada ao problema que tu mesmo levantou, né? Isso tem que ficar bem claro para vocês, a gente vai fazer uma aula especial sobre isso, então, sobre o problema que está lá na introdução e como que o aluno fez para resolver esse problema, que é lá na intervenção social, beleza? Vamos embora, então. Componente curricular redação, professor Rodrigo Bartz. Aqui minha rede social, prof. Rodrigo Bartz, tá? Redação da conclusão, tá? Erros de conclusão. Ao concluir seu trabalho, relatando o seu caminho, desde o estabelecimento da questão e passando por todas as respostas que foram dadas a ela, você oferece a seu leitor uma nova descoberta, uma teoria, uma questão que o desafie ou solução de um problema. Então, finais como: isso é apenas minha opinião, não devem ser colocados. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é um texto que tem que ter a opinião do redator e tal, mas não coloca isso em primeiro lugar, porque tu não está conversando. Tu está vendo que ele dá um tom extremamente coloquial para a questão. Isso é apenas a minha opinião. Não coloca esse tipo de coisa. Outra coisa, ó, não sou a pessoa mais qualificada para falar no assunto. Tu mesmo está colocando a tua redação para baixo, tá? Isso aqui tudo a gente, na verdade, retira de redações. Então, se tu não é a pessoa mais qualificada para falar no assunto, por que tu escreveu sobre esse assunto, então? Além de também ter um tom coloquial, né? Não sou a pessoa mais qualificada para falar no assunto. Então, não colocar isso aqui, tá? Dentro de minhas limitações, isto é o melhor que pude fazer. Poxa, entendeu? Se tu coloca isso no final do teu texto, na tua conclusão, tu já está dando uma ideia para a banca de que, por exemplo, eu não sou, então, a melhor pessoa e dentro das minhas limitações eu escrevi nesse texto somente coisas limitadas. Eu não busquei nada mais, eu não tentei te convencer. Então, esse tipo de comentário na conclusão do texto, ele vai, na verdade, estragar qualquer efeito, tá? Qualquer coisa que tu tenha feito antes, quando tu coloca esse tipo de locução aqui na tua conclusão, ele estraga, tá? É a mesma questão que eu falo sempre para os alunos lá na introdução. Tu tem uma introdução, é teu carro-chefe. Vai ser a primeira coisa que a banca vai ler. Então, quando ela lê essa tua introdução, ela quer ser surpreendida, ela quer alguma coisa boa. E a conclusão é a mesma coisa, aquele fechamento de trabalho. Então, esse tipo de comentário na conclusão, que acontece muito nas conclusões dos alunos, não é legal e eu não aconselho vocês a colocarem esse tipo de comentário, como se estivéssemos conversando com a nossa banca. Isso não é legal, definitivamente, tá legal? Outro erro que deve ser evitado ao máximo, em conclusões, é a passagem para outro tema ou a apresentação de um aspecto novo. Finais como: muito mais poderia ser dito, como, por exemplo, não usar isso aqui. Por quê? Porque a gente não pode introduzir um tema novo, um aspecto novo, um tópico novo na conclusão. A conclusão da redação de vocês, ela é extremamente para concluir, com perdão da redundância, mas é isso, eu não posso trazer alguém novo aqui na minha conclusão. Eu não posso trazer um assunto novo como esse exemplo que a gente colocou. Muito mais poderia ser dito, como por exemplo, quer dizer, se poderia ser dito ou poderia ser abordado, deveria ter sido abordado no teu desenvolvimento, ou na tua introdução ou parte anterior do texto, e não agora na conclusão, porque aqui, ó,
Eu quero concluir, fechar as minhas ideias sobre o que eu já escrevi. Tá? Então, não fazer isso aqui. Um outro aspecto do problema que exigiria outro texto é: isso aqui a gente até pode usar para um trabalho de mais fôlego, talvez um TCC, algo que tu aborda um aspecto exaustivamente e aí tem outros lances que aparecem durante a redação desse trabalho e tu coloca, olha, como não é o nosso foco de pesquisa, talvez em futuros momentos abordaremos, mas agora não nos deteremos nesse ponto. Aí, tranquilo, fica a critério de vocês, podem fazer bem de boas. Agora, num texto de redação que são 30 linhas, não façam isso, tá? Por quê? Porque ele vai, na verdade, deixar uma impressão para quem está lendo o texto, que no caso é o teu corretor de redação, de que não tem uma conclusão no teu trabalho. Tu não concluiu porque tu está dizendo, ó, mais poderia ser dito, ou outro aspecto do problema. Quer dizer, não chegou no final, então tu não foi um cara que teve um projeto de texto. Porque tu chegou no final dizendo que tinha mais coisas para ser ditas. Então, isso aqui não pode acontecer, tá? Em qualquer redação que vocês fizerem, principalmente essas que estão nos certames de concurso e tal, de vestibular, porque é uma redação geralmente curta. Tem algumas que são até 50 linhas, mas mesmo assim é um espaço curto para te expor ideias, geralmente sobre um tema social, polêmico e tal. Então não façam isso aqui, tá? Não pode aparecer um tema novo na conclusão de vocês, tá legal? Exemplos de frases para o início da conclusão. Eu até coloco aqui para vocês, ó. Algumas frases podem ajudar, tá? Mas elas não são umas infalíveis, não são receita de bolo. Então, tu tem que analisar muito bem o tema antes de usar qualquer uma dessas aqui, tá? Então, primeiro planeja o teu texto, aí depois tu vai escrever o teu texto ali, a introdução, vai escrever o desenvolvimento e aí depois tu vai planejar a tua intervenção, no caso do Enem, ou conclusão em caso de outro concurso de redação. E aí, cara, eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês podem utilizar no início dessa conclusão, tá? Primeiro deles, em virtude dos fatos mencionados. É bem bacana, é bastante usado pela galera, tá? Por isso tudo, também é um operador legal para começar a tua conclusão. Levando-se em consideração esses aspectos, também é legal para começar. O dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, e vocês percebam aqui que eu coloquei reticências, né, que são os 3 pontinhos. Quando nós começarmos a nossa conclusão com um operador argumentativo, vai ter uma vírgula depois. Então, se eu optar por qualquer um desses que eu trouxe até agora para vocês, por exemplo, levando-se em consideração esses aspectos, vírgula, em virtude dos fatos mencionados, vírgula, dessa forma, vírgula, qualquer operador que iniciar o meu período na conclusão, vai uma vírgula depois, tá? Então, lembrem-se sempre desses aqui. Como eu disse para vocês, não são receitas infalíveis. Depende muito do estilo de texto que tu escreve, do tema que tu abordou, da maneira que tu vem utilizando os teus operadores argumentativos. Então, não são receitas infalíveis, tá? Mas aqui eu trago para vocês, ó. Em virtude do que foi mencionado, muito próximo ao anterior também pode ser usado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, portanto, logo, então, todos esses são operadores que são utilizados para conclusão. Então, vocês podem utilizá-lo tanto na intervenção social, quanto num final de parágrafo do desenvolvimento, para concluir, tá? Como nós estamos falando da conclusão, aqui vocês devem utilizá-los, então, nessa parte do texto, aí nas suas anotações, tá legal? Então, sempre lembrem-se disso. Mas,
Se vocês têm o costume, por exemplo, de iniciar o período de conclusão e colocar um operador no meio desse período, é tranquilo também. Só que aí, gente, vocês precisam, na verdade, colocá-lo entre duas vírgulas. Então, eu coloquei ali, ó, após a frase inicial, pode-se continuar a conclusão com as seguintes frases. É levado a acreditar que, entende-se que, percebe-se que, resta aos homens, é imprescindível que todos se conscientizem de que, é preciso que, é necessário que, faz-se necessário que. Então, todas essas são modalizadores para concluir, para terminar o teu parágrafo de conclusão, tá? O que eu falei antes, eu vou ir ao quadro aqui para colocar para vocês. Se tu começar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, conclusão, tá? E aí eu vou iniciar o meu parágrafo, tá? Com um desses operadores, por exemplo. Então, olha só, vou colocar aqui, ó, portanto, vírgula. Depois dessa vírgula, ó, vamos supor que a gente está no Enem. Medidas são necessárias, tá? Necessárias para resolver tal problema, tá? Então, olha só. Beleza, professor. Qual é a diferença? A diferença é que eu iniciei ela aqui, tá vendo? Ó, com o tradicional, que é o portanto. Poderia colocar outro? Poderia, sem problema algum. Em virtude dos fatos mencionados, ó. Em virtude dos fatos mencionados. Bem tranquilo também, tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, mencionados, que é um operador mais largo, mas tem a mesma função, ó. Vírgula, continua, ó. Vou botar reticências aqui. Pode. Professor, e como é o exemplo que tu falou antes que coloca no meio? Aí eu começo já o meu período de conclusão com a afirmação e coloco esse operador no meio desse período. Exemplo, vou colocar aqui, ó, medidas são necessárias, vírgula, portanto, vírgula, para resolver tal problema. A mesma coisa que o de cima, ó. Só que lá eu inicio, e aí depois do meu operador vem vírgula. Aqui, tu está vendo que eu coloquei ele no meio? E aí ele vai entre duas vírgulas aqui, ó, tá vendo? Ó? Professor, eu poderia substituir essas duas vírgulas por dois travessões? Poderia. O conceito, a função é a mesma. A única diferença é um recurso estético. Então, eu poderia colocar aqui, ó, dois travessões, por exemplo, que também funcionam sintaticamente como a vírgula. Aqui nesse lugar, professor, eu poderia colocar em virtude dos fatos mencionados? Poderia, sem problema. Eu poderia colocar medidas são necessárias, vírgula, em virtude dos fatos mencionados, vírgula, para resolver tal problema. Então, tá vendo? Indiferente do operador que tu for usar, de todos esses que a gente viu, eles podem tanto iniciar o período quanto estarem no meio do período, tá? Mas lembrem-se sempre da vírgula. Professor, e se eu quisesse tirar só uma vírgula dessas aqui, ou só um travessão? Errado. Se eu tirar só uma, tá errada, tá? Eu não posso tirar só essa aqui ou só essa aqui. Eu tenho que colocar as duas. A mesma coisa aqui, ó. Geralmente ele vem marcado por vírgula, depois do operador. Tá legal, gente? Entenderam? Então, esse é o esquema, tá bom? Voltando para cá,
Então, nós tínhamos visto aqui alguns outros para continuar a conclusão, tá? Nós vimos todos eles aqui. Como fazer uma boa conclusão, tá? Primeira coisa que ela deve ser, que eu trouxe ali para vocês, ela deve ser sucinta, ou seja, ela não pode ser uma parte textual muito longa, ela tem que ser sucinta, tá? E ela vai ter apenas um parágrafo. Não dá para fazer 2 parágrafos de conclusão numa redação, não é legal, tá? Se tu tem uma estratégia, já está treinando há tempo e consegue fazer isso, perfeito. Eu não aconselharia, tá? Fazer um parágrafo só. E, principalmente, cara, vocês podem anotar aí para vocês, retomar a ideia principal. Ou seja, o que tu colocou lá na tua introdução, como argumento 1 e argumento 2, tem que ser retomados aqui na tua conclusão. Porque é a partir dessas ideias que tu desenvolveu elas, que tu vai fechar o teu texto. Vai ter um fechamento de ideias aqui. Tá legal? Então, isso é uma parte bem importante também. E ela deve ter uma síntese de tudo que foi discutido no texto. E por isso que é legal a gente retomar o que está lá na introdução. Porque quando tu tem uma tese, que a gente já viu isso exaustivamente, tu vai desenvolver um argumento 1 e um argumento 2 em relação a essa tese. Esses argumentos eles vão ser aprofundados no desenvolvimento. Então, nesse aprofundamento que tu vai dar no teu desenvolvimento, é que tu vai fazer a síntese deles. Porque eles já foram levantados, eles já foram aprofundados, e aí, qual a conclusão disso? Portanto, dessa forma, acredita-se que, e assim sucessivamente, tá? Isso aqui eu vou ser enfático, vou enfatizar mais uma vez para vocês, tá? Não se deve acrescentar informações novas na conclusão, pois, se ainda há informações a serem inclusas, o desenvolvimento ainda não terminou. Então, quando tu introduz uma ideia nova, uma informação nova na conclusão, quer dizer que tu não concluiu o teu desenvolvimento. E aí a gente tem um problema de estrutura aqui. Por exemplo, muitas pessoas acham que dá um efeito maior no texto tu trazer um autor lá na tua conclusão. Por exemplo, toda hora é hora de fazer o que é certo. Tá? Martin Luther King. Beleza, legitimado, tá? Depende do tema, ele é pertinente também, mas a pergunta é, tu chegou a trabalhar algo nesse sentido no teu texto? Tu já abordou o Luther King em outro momento do texto? Não, professor. Então não traz aqui na conclusão, porque muitas vezes ele dá uma ideia de superficialidade, ou seja, o cara não entendeu a frase, ele não conhece a história, ele não utilizou esse repertório e ele só trouxe no final meio que para ludibriar a banca, para encher linguiça. O que acontece aqui, muitas vezes, é que alguns alunos conseguem, e aí fica um efeito bacana no texto, legal, de colocar algo no título, ou na tua introdução, ou no teu desenvolvimento, e retomar isso aqui na conclusão, que dá uma ideia de fechamento, de retomada, é uma ideia cíclica. Tu volta mais uma vez ao teu repertório, tá? Então, isso é importante aqui, dá para fazer, mas preste bem atenção do que não fazer, que foi o que nós comentamos agora. Melhores maneiras de fazer o parágrafo de conclusão. Primeira, retomada da tese, ou seja, eu retomo o que eu coloquei lá na minha introdução, tá? Faço uma apresentação geral e, na verdade, eu vou retomar o que foi apresentado, ou na introdução, ou no desenvolvimento. É uma espécie de um fechamento, então eu retomo isso, inclusive podendo citar novamente o meu argumento 1 e o meu argumento 2, tá? E concluir, tá? Concluir essa ideia, fechar essa ideia argumentativa. Coloquei lá no meu texto, por exemplo,
na introdução, que o problema pode ser a falta de apoio jurídico e a falta de investimento na educação. O que eu vou fazer na minha conclusão? Se lá na minha introdução eu tenho a falta de apoio jurídico e a falta de investimento em educação, pressupõe-se que eu vou aprofundar isso, a falta de apoio jurídico e a falta de investimento na educação, beleza? Tá bom. O que eu faço na minha conclusão? Eu retomo isso de novo e coloco, portanto, percebe-se que o descaso com o sistema jurídico e o pouco recurso na educação são bases do problema. Tá vendo? O que eu fiz? Eu, na verdade, retomei o que tinha na minha introdução, só que eu procurei um sinônimo para não deixar igual à minha introdução. Porque eu sei que são as mesmas coisas, mas eu retomo ela em forma de sinônimo para começar a redação da minha conclusão, tá legal? Segunda forma, perspectiva. Pode-se também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos no desenvolvimento, buscando prováveis resultados. Então aqui, na verdade, por que eu botei apresentar possíveis soluções? Porque aqui nós estamos falando de uma conclusão de redação e não de uma intervenção, que é o Enem, que é como vocês devem concluir outras redações que não o Enem. Então, aqui eu vou dar possíveis soluções, porque quando a banca me pedir, como a do Enem pede, uma intervenção, eu vou ter que dar uma solução para o problema e não uma possível. Aqui nós estamos falando de outros tipos de redação. Então, eu dou uma possível saída subjetiva, tá? E, na verdade, eu vou colocando lá que é necessário que a sociedade tenha uma outra visão sobre essa questão, para que possamos construir um Brasil mais justo, igualitário. Então, está vendo que eu estou dando uma possível solução? Que é, a sociedade deve pensar de forma diferente, eu não estou concreto. Agora, no Enem, não. O Enem tem que ser concreto. Eu tenho que dizer que o Ministério da Justiça deve elaborar um plano em que puna as pessoas que não respeitem essa questão. Então, está vendo? Eu estou elaborando um plano concreto no Enem. Em outras redações de vestibular, por exemplo, de concurso público, eu posso dar uma sugestão, uma possível solução subjetiva para esse problema. Então, eu não vou citar o Ministério, eu não vou citar a sociedade. Então, essa é a principal diferença das duas, tá? E a última, aqui desse slide, oração coordenada conclusiva. Pode-se ainda iniciar a conclusão com uma conjunção coordenativa conclusiva, logo, portanto, por isso, por conseguinte. Então, apresentando, posteriormente, soluções para os problemas expostos no desenvolvimento. A mesma coisa. Então, está vendo aqui, eu estou falando de outras redações. Redações de vestibular e redações de concurso público, tá? Então, tu pode retomar tua tese e dar uma perspectiva, uma possível solução subjetiva para o problema. Quando nós falarmos de Enem, essa solução ela tem que ser concreta. Tu tem que responder as perguntas, que é o que fazer, quem vai fazer, como vamos fazer e para que vamos fazer. Tem que estar respondidas essas perguntas. Por isso que aqui eu queria chamar a atenção de vocês, que, por exemplo, num vestibular, a conclusão de vocês vai ter o quê? 6, 7 linhas, no máximo. Quando nós falarmos de Enem, nós vamos ter que reservar aí, no mínimo, umas 9 linhas para fazer a nossa intervenção. 9, talvez 8, depende do tamanho da letra, óbvio. Mas ela é um parágrafo bem diferente, ela é mais extenso em relação a outras provas que têm redação, que cobram a redação. Beleza, galera? Vamos fazer um intervalinho, então, tomar uma água, colocar as anotações em dia. Fiquem conosco, já já voltamos.
E aí, galerinha, beleza? Voltando então para o segundo bloco aqui, só retomando o que a gente falou, tá? Anteriormente. Então, a grande diferença da redação do Enem para os outros vestibulares, tá? Aqui, falando de conclusão, que é a parte que nós estamos abordando, é exatamente essa, tá? O Enem, ele pede uma intervenção que tu vai ter que elaborar uma solução concreta para o problema, tá? Nos outros vestibulares, não. Tu pode dar uma possível saída para esse problema. Os outros concursos públicos, por exemplo. Então, tu vai retomar a tua tese e os teus argumentos e vai dar possíveis saídas, tá bom? Essa é a principal diferença, inclusive na extensão, né? A gente percebeu que, por exemplo, uma redação de vestibular ou de concurso, tu vai usar 5, 6 linhas para a tua conclusão, talvez 7. Agora, do Enem, tu tem que deixar um pouco mais, umas 9, 8, 9 linhas, tá? Porque tu vai ter que elaborar isso e detalhar essa questão, tá legal? Olha só, também neste momento, seus conhecimentos sobre o que se discute com relação ao tema proposto serão decisivos. Imagine, por exemplo, se você apresenta uma alternativa que considera inovadora para um problema, mas, na verdade, essa solução já foi implementada ou já foi muito testada no passado e não funcionou. Você passaria uma imagem ingênua e despreparada. Isso aqui é muito importante, gente. Agora falando de Enem, tá? Quando nós falarmos de Enem, conclusão do Enem, vocês têm que pelo menos saber o que já existe e o que já foi feito. Porque muitas vezes tem problemas, como são problemas sociais e muito discutidos aqui na sociedade, os alunos eles dão uma proposta de intervenção como se fosse a última descoberta, assim. E isso já existe há muito tempo. Por exemplo, um tema, vai cair o tema violência contra a mulher, tá? Vamos supor. Que o judiciário deve criar uma lei específica. Já existe uma lei específica. Entenderam? Então, o ideal é vocês pelo menos entenderem o que já existe de lei, por exemplo, o que já foi modificado com o tempo, quais as tentativas que foram feitas ou concretizadas para determinado problema. Porque senão tu passa exatamente essa ideia de ingenuidade, que tu não consegue intervir, é ingênuo no sentido de não saber quem faz o quê, qual é o papel de cada ministério, de cada secretaria e assim sucessivamente, tá? Então tomem muito cuidado nisso aqui. Por isso que ela pode ser exercitada, por exemplo, a intervenção, em qualquer reportagem que vocês olharem. Eu estou lá na rede social, deu uma reportagem, vou exercitar a minha intervenção, não precisa ser com um tema de redação. Porque os alunos, muitas vezes, eles têm uma ansiedade muito grande de querer toda semana um tema novo. Eu quero um tema novo, eu vou escrever sobre um tema novo. Cara, muitas vezes é muito mais produtivo tu reescrever a redação e perceber quais são as tuas principais dificuldades do que tu escrever um tema novo toda semana. Então, cara, eu tenho dificuldade na minha intervenção. Eu vou olhar lá uma reportagem, por exemplo, numa rede social, na TV, e vou tentar intervir. Como é que eu posso intervir como cidadão nessa situação? Choveu muito, alagou todas as ruas. O que pode ser feito para isso se tornar melhor para a população? A escola, por exemplo, está com um problema na biblioteca. O que a gente pode fazer como cidadão para tentar alertar todo mundo e tentar resolver essa situação? Então, eu acho que é isso, cara, sabe? Então, voltando, aqui algumas perguntas, tá? Que vocês poderiam fazer para tentar resolver essas questões. Primeiro, o que eu penso sobre esse problema? O que eu penso sobre ele? Como estudante, como cidadão, como aluno, como pessoa, o que eu penso sobre isso? Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que tu poderia levar é o que eu faria para resolvê-lo. O que eu faria para resolver determinado problema que está na sociedade? E eu, como um cidadão que sai do ensino médio crítico, porque está lá formar um cidadão crítico,
nesse sentido, e por isso que o Enem cobra isso, essa intervenção, tá? O que eu faria para resolver esse problema? Outra pergunta, o que o governo poderia fazer e o que o cidadão comum poderia fazer? Então, são esferas diferentes aqui. O que o governo poderia fazer para melhorar essa situação? E o que o cidadão comum poderia fazer? Porque tem coisas que é o cidadão que pode fazer. E tem coisas que é o governo, por exemplo. E tem coisas que são a união dos dois. Lixo, por exemplo. O que o cidadão comum poderia fazer se a gente pensasse num tema como reciclagem, por exemplo? E o que o governo poderia fazer? O que eu penso sobre isso e como dá para resolver esse problema? Essas soluções já foram tentadas em algum momento? Alguém já tentou fazer alguma lei? Existe um projeto? Existe um fomento governamental em relação a isso? Quais são os estados exemplo dessa questão? Quais são os países que são exemplo dessa questão? O que dá para copiar de lá para aplicar aqui? O que já foi tentado fazer para melhorar isso, tá? Há algo que as instituições educacionais, como escolas e universidades, possam fazer? Olha que bacana. A escola ela pode fazer uma parceria com a universidade, por exemplo, desenvolver um projeto de pesquisa em que os alunos tomem conhecimento na prática. Então, o que a escola pode fazer e o que a universidade pode fazer? Porque em muitas redações, tu percebe que a solução para o problema é a escola. É colocar mais esse assunto nas aulas de sociologia. Aí o aluno vai lá na aula de sociologia e dorme. Então não está tudo na escola. Tem que pensar, será que a escola daria conta mesmo desse problema? Dessa discussão? O que a universidade pode fazer junto com a escola? Outra coisa, algum país já conseguiu avançar na solução desse problema? O que fez? Então, pegar um exemplo aí de país, de cidade, de estado, o que eles fizeram para resolver esse problema? Dá para fazer aqui no Brasil? Dá para fazer, então eu vou tentar adaptar, eu vou tentar reformular. Já existe, eu vou tentar ampliar, eu vou tentar maximizar essa lei. Então eu vou, entendeu? Eu vou alargar ela, porque ela já existe, então o governo não pode criar uma lei que já está criada. O que ele pode fazer é reformular, ampliar, alargar e assim sucessivamente, gente. Então tem que cuidar isso na hora de escrever a intervenção de vocês. Então essas são as perguntinhas, se vocês quiserem anotar aí, se quiserem tirar um print da tela, também fica à vontade. É de vocês fazerem em relação a vários temas que circulam aí na sociedade, que são debates na sociedade, que vocês podem começar a se fazer para conseguir montar essa intervenção de forma clara e de forma concisa e concreta, tá legal, gente? Isso aqui é um exercício muito bacana, que também tira a obrigação de vocês de toda hora, eu quero escrever uma redação nova, eu quero uma... Não! Olha algum problema que deu no próprio noticiário e percebe lá, como é que eu poderia fazer para resolver essa questão, cara? Que não prejudique a maioria e que ajude a maioria. Então, fazer esse tipo de questionamento é um exercício bacana, cara, para vocês conseguirem fazer uma intervenção legal também, tá bom? Olha só, fique atento. Você perderá muitos pontos ou terá até mesmo a redação anulada se fizer coisas como fugir do tema, escrever um texto com um número de linhas insuficiente, inserir impropérios, palavrões, desenhos ou qualquer texto alheio ao tema, debochar da prova, do tema ou do avaliador, mandar recados ao avaliador, usar outro estilo literário e olha o que o INEP traz, e por isso que eu trouxe todas elas, tá? Para nós conversarmos aqui. Essa aqui é importante, ó. Propor uma intervenção que desrespeite os direitos humanos, gente. A gente já analisou de forma bem rápida, assim, mas vocês já têm uma ideia quando nós vimos a competência 5, mas eu estou chamando a atenção de vocês de novo. Por quê? Porque até certo momento, o aluno zerava a redação quando desrespeitasse os direitos humanos, tá? Agora, depois de uma ação judicial e tal, que rolou pouco antes de uma prova do Enem, eles zeram a intervenção social. Ou seja, se tu desrespeitar os direitos humanos,
o teu texto pode estar perfeito, que tu vai tirar 0 na competência 5, tá? Então aqui o legal é prestar atenção nessas questões de desrespeito aos direitos humanos e também não custa nada para vocês e está disponível online em qualquer lugar os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então dá uma lida nos artigos gerais que mais ou menos tu vai ficar a par do que é desrespeitar e do que não é desrespeitar, que a gente viu já em outros momentos aqui, que tem alunos que escrevem, né? Ah, quem manipular deve ser preso e ficar sem usar a internet durante 1 ano. Ou seja, isso é desrespeitar os direitos humanos, não pode. Então, por mais que tu tenha vontade, através do teu texto, de resolver todos os problemas do mundo, não dá. Aqui tu vai tentar elaborar uma proposta de redação e uma proposta de intervenção para esse problema. Tá legal, gente? A proposta de intervenção deve, olha só, primeira coisa que nós conversamos já, exequível, ou seja, que pode ser executada ou cumprida. Então não adianta nada vocês elaborarem uma baita de uma proposta de intervenção e colocar algo que não é exequível. Por exemplo, fazer visita a todas as escolas do Brasil. Não dá. O cara vai levar quanto tempo para fazer isso? Quanta gente precisaria para fazer isso? Então, isso é uma proposta que não é exequível. Essa palavrinha é muito importante para vocês, tá? Ser concreta, específica, em vez de genérica e muito vaga, que é o que nós conversamos antes. O que é concreta e específica? O Estado. Que Estado, cara? O Ministério. Qual ministério? Os ministérios. Tem tanto, cara. As secretarias municipais de qual lugar? Qual secretaria? Então, isso é ser concreto e não genérico. É responder essas perguntinhas básicas que o Enem quer que vocês respondam lá na intervenção de vocês, tá? Detalhar os meios para que se realize essa intervenção. Isso é muito importante porque eu percebo que muitos alunos perdem pontos quando vão detalhar o meio, que a gente já viu na aula anterior de como fazer isso, né? E assim, antes de escrever, defina o que vai apresentar como proposta de intervenção na vida social e como vai propor que ela seja viabilizada. Então, isso é muito importante também, gente. Na hora de levantar os argumentos de vocês, lá na introdução, tu já tem que pensar o que eu vou propor de intervenção para esse problema. Tem uma proposta? Eu consigo elaborar uma proposta concreta, exequível, detalhada para isso? Bah, eu não consigo. Então, eu acho melhor vocês mudarem o argumento de vocês, porque senão não vai rolar. Vai ficar uma intervenção falha, porque não tem como resolver aquele problema de forma concreta. Certo, gente? Então, pensem muito bem nisso, tá? Outra coisa, como vai propor que seja viabilizada? Quem é que viabiliza isso, gente? Ah, isso aqui pode ser uma parceria do Ministério da Educação com a Receita Federal. Beleza, pode ser. Tu sabe detalhar isso? Ah, eu sei, professor. Através do repasse da arrecadação de impostos maior para a educação. Beleza. Para quê? E aí tu vai detalhar o para quê. Então, ela tem que estar ligada ao que tu mesmo desenvolveu. Por quê? Porque o avaliador, ele vai observar no texto se existe de fato uma proposta concreta e exequível, com detalhamento para a sua realização. Então, é isso. É basicamente isso, tá? Ó, vamos ver um exemplo aqui? O tema, violência nas grandes cidades, tá? Esse aqui é o tema. Primeiro, a gente ia fazer uma introdução, como a gente já viu em aulas anteriores, contextualizando o tema, mostrando a relevância, tá? E já antecipando o que a gente iria fazer. E a gente ia analisar o problema, tá? Esse é o tema para vocês pensarem aí. Violência nas grandes cidades, tá? Olha só, o que a gente poderia fazer no final do texto, tá? Primeira coisa que a gente poderia, ó, investir em educação. Olha que legal. Direcionar mais investimentos para a educação básica,
de forma a tornar as futuras gerações mais conscientes e preparadas para o mundo do trabalho, sem que tantos caiam na marginalidade. Ó, dá para fazer? Dá. É uma proposta de intervenção legal. Claro que aqui eu estou colocando o resumo da ideia, que isso iria no rascunho de vocês, tá? Então, dá para direcionar. É uma saída para uma proposta, tá? Reduzir a impunidade, aumentar o policiamento nas grandes cidades e tornar as penas mais rígidas, aplicando penas mais severas e assim educando pelo exemplo. Segunda proposta de intervenção. Dá para fazer isso, vocês acham? Ou seja, reduzir a impunidade. Vocês já não acham que tem bastante policiamento, tem muita lei que já existe. A gente tem um problema carcerário no Brasil muito grande. Então, vocês acham que educar pelo exemplo ainda funciona? Não sei. Se vocês acham que dá para defender isso durante o texto, fiquem à vontade. É uma segunda proposta de intervenção? É. Dá para tentar. Terceira, promover a inclusão social, ampliar as ações afirmativas e os programas de inclusão social existentes, a fim de reduzir as condições de extrema pobreza e evitar que a violência se agrave. Ó, esse é legal. Dá para ampliar as ações e programas de inclusão social e reduzir a extrema pobreza e evitar que a violência se agrave. Aí tu tem que, no teu texto, trazer dados e trazer repertório e argumentos que comprovem que essa tua opinião aqui, que tu vai tentar resolver, ela é concreta, entendeu? Então, o teu texto vai ter que ser guiado por isso. Outra, combater o tráfico, implantar uma política nacional de combate às drogas e instituir uma disciplina nas escolas voltada à prevenção das drogas e ao estímulo da vida saudável. Dá para fazer, dá para implantar uma política nacional, né, que já existe de certa forma, então talvez a palavra melhor do que implantar seria reformular, né, reanalisar, ampliar e instituir uma disciplina nas escolas voltadas à prevenção das drogas. Dá para fazer também, só que tem que, na verdade, analisar esse último aqui, quem vai fazer isso e como a gente faria isso. Quem faria essa disciplina? Quem elaboraria ela? Como a gente faria na grade das escolas para montar esse tipo de disciplina? Então, tudo isso tem que ser analisado antes de vocês levantarem qualquer proposição ali em relação à questão da intervenção, tá legal? Olha só, o que a gente faria? Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês aqui. No texto 1, lembra que a proposta de intervenção era investir em educação? Se fosse, o que nós teríamos que argumentar no nosso texto? O que tem que aparecer no nosso texto? Primeiro, que a violência surge porque as pessoas não têm acesso à educação, estão despreparadas, tornam-se não empregáveis e acabam caindo na marginalidade. A gente podia mencionar as mudanças que outros países alcançaram investindo na educação, em ações integradas de educação, assistência social, esporte, cultura e lazer, para garantir que os adolescentes tivessem espaços seguros e protegidos para o seu pleno desenvolvimento. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, tu percebeu o que eu montei aqui para ti? Na verdade, quando tu tem essa proposta de intervenção aqui, ó, é investir em educação, tu tem que dar uma olhada. O que eu vou argumentar, então? Qual país já fez isso e deu certo? Ah, qual estado fez isso? Quem me ampara nesse processo argumentativo? A Constituição, sei lá, alguma lei específica, algum dado do IBGE que mostra que as pessoas que não têm acesso à educação acabam caindo na marginalidade? Então, tem que pensar sempre nisso aí, tá? Outra aqui, ó, no texto 3, por exemplo, qual é a proposta do texto 3? Promover a inclusão social. Lembra que a gente conversou? Então, o que a gente colocaria? A gente citaria, primeira coisa, que a paz é fruto de justiça social. Isso é o tipo de argumento consensual que a gente já viu em aulas anteriores também. Todo mundo concorda com isso, tá?
E, enquanto perdurem as desigualdades, a violência irá crescer sempre mais. O que dá para citar? O relatório Violência nas Cidades, da ONU. A gente pegaria esse relatório e colocaria isso lá dizendo assim, ó, olha, segundo o relatório Violência nas Cidades, da ONU ou da Organização das Nações Unidas, as pessoas ou a sociedade que não tem igualdade social ou inclusão são mais violentas. Tá vendo? Por quê? Porque daí, lá na minha intervenção, no final do meu texto, eu ia colocar que promover a inclusão social, na verdade, diminuiria a violência nas cidades. Entenderam? No outro texto, texto 4, qual era a nossa proposta no texto 4? Combater o tráfico. Então, primeira coisa que a gente tem que argumentar lá no nosso texto, que a violência tem uma das principais origens na droga, pois o dependente químico, para conseguir o objeto do vício, precisa de dinheiro. Ó, então tá vendo? Ó, o meu argumento seria, primeira coisa, a violência, ela tem como principal origem o entorpecente, a droga, porque eu estou dizendo, ó, combater o tráfico. E aí, o que eu faria? Eu colocaria, ó, que em função disso acontecem roubos, acontecem violência nas grandes cidades, violência contra famílias, contra amigos e até contra o próprio usuário. E também eu falaria da violência, ou melhor, escreveria da violência do crime organizado, ligado ao tráfico de drogas, que destrói toda a sociedade. Então, presta atenção, ó, eu estou defendendo essa minha ideia através de argumentos. E aí, quando eu chego lá no final, o que eu vou dizer? Porque a minha intervenção é essa aqui, ó. Lembra? Combater o tráfico e, na verdade, investir nisso. Lá na minha argumentação, o que eu falaria? Que essa violência, né, ao mesmo tempo em que mantém os usuários, recruta criminosos do futuro. Então, eu tenho que fazer essa ligação para fazer sentido a minha intervenção no final. Senão, não faz sentido nenhum. Por que eu vou combater o tráfico se no meu texto eu não deixei claro para quem vai ler o meu texto de que tem uma ligação direta entre a violência nas grandes cidades e o tráfico? Essa é uma questão muito importante, porque às vezes os alunos se preocupam tanto em colocar repertório, tanto em colocar dados do IBGE, dados da ONU, e não se preocupam em relacionar essas ideias, tá, gente? Essas ideias, elas têm que estar relacionadas. Porque se eu vou intervir aqui, por exemplo, eu vou dizer que é preciso mais inclusão social, eu tenho que comprovar no meu texto que essa violência é fruto da falta de. Porque senão, não adianta de nada eu propor isso. Porque eu não fiz nem essa relação no texto. Isso acontece muito com os alunos e tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Esse material aqui, ó, só vou voltar para mostrar para vocês a referência está aqui, ó. Eu já tinha usado em outras aulas, ó. É da Andréia Ramal. Redação excelente para Enem e vestibulares. Primeira edição, Rio de Janeiro 2015, tá? A gente já tinha falado sobre esse livro aqui, que eu tenho em casa, que é um livro que é lá de 2015, mas ele é bem legal, lúdico e tal, e traz essas questões. Ela, na verdade, que apresenta esses exemplos que eu trouxe para vocês, tá? Eu dei uma implementada, dei uma mudada em alguma coisa, mas é basicamente isso aí, tá? E agora, para o Rodrigo, agora é prestar atenção nas aulas aí, escrever muita redação, e sempre pensar nisso que nós falamos hoje. Se tu propõe uma proposta de intervenção para resolver o problema, esse problema deve estar ligado ao tema de redação, senão não adianta nada, beleza? Bora acompanhar as aulas, escrever redações. Tamo junto, até a próxima. Beijo!